Estamos de volta na abertura da conclusão do nosso podcast aqui, recebendo mais uma vez nos estúdios do Farol Nacional, Renan Justino, que é presidente da ALICAN, Associação de Luta pela Inclusão da Cannabis Medicinal. Renan, mais uma vez, bem-vindo. Muito obrigado, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês para a gente poder falar um pouquinho desse tema bem importante. Bacana. Olha, nós terminamos o nosso último podcast falando do cultivo da cannabis medicinal. Você abordou alguns aspectos, inclusive daqueles mais desavisados que tem uma areazinha que quer fazer isso e ainda não pode. Existe uma regulamentação, mas a Anvisa recentemente publicou uma outra regulamentação ou regulação do plantio e cultivo. Você pode falar um pouco mais a respeito? Com certeza, eu acho que isso foi um passo bem importante agora para o país. Nós tivemos duas, entre outras, mas essas duas resoluções específicas determinadas pela Anvisa agora em janeiro, entrando em vigor praticamente aí em maio e agora em agosto. Uma delas referente ao cultivo pela parte industrial voltada para a indústria farmacêutica, então tudo voltado a virar insumo para o medicamento que vai estar na farmácia. E uma outra muito legal que eu acho assim que vai fazer o Brasil estar ainda mais na dianteira dos estudos sobre cannabis medicinal, que é uma resolução que regulamenta o cultivo para pesquisa. Então, empresas, institutos de pesquisa com fins ou sem fins lucrativos, agora tem realmente as regras ali delimitadas para poder cultivar e aplicar esse cultivo voltado para estudos, seja em parceria com universidades, com centros de pesquisa, com laboratórios. Tudo isso agora está limitado e delimitado. Então, tem um norte para quem quer e para quem se interessa em fazer pesquisa hoje no Brasil com cannabis. Nós tivemos um debate, na minha opinião, muito mais ideológico do que científico na época da Covid, né? Então, todo brasileiro, acho que todo ser humano do planeta acompanhou com muita ansiedade o desenvolvimento de vacinas. E ficou muito claro que as coisas não acontecem assim da noite para o dia, existem protocolos, existe um tempo de maturação e tal. Esses estudos em relação às recomendações, uso e utilização da cannabis medicinal, o avanço está de acordo com as suas expectativas, as expectativas das associações? Isso é muito lento? O que a gente pode esperar desses estudos? É uma boa pergunta, porque a percepção popular ela é atrasada em relação à realidade dos estudos. Então, é tudo muito novo. Até a percepção popular, eu digo a própria percepção médica no Brasil, em especial, né? Mas a gente pode colocar que os estudos em si, eles são começam na década de 90. Nós tivemos um pesquisador Israel, e hoje Israel é o país ponta de lança no que se diz em relação a estudo de cannabis, estudo laboratorial, muito assim, os melhores papers, os melhores estudos vêm de Israel. A partir de um pesquisador que é o Mithulan, lá em 1990, quando ele consegue isolar uma molécula. Aqui no Brasil nós temos expoentes, infelizmente o Dr. Elisaldo Carlini, que nos deixou há pouco tempo, mas foi um grande pesquisador. 90, 2000, década de 2010, ao longo desses últimos 30, 40 anos, a gente vai tendo cada vez mais um número de estudos e estudos melhores, porque existe estudo bom e estudo ruim, metodologias diferentes. Então, duas coisas, acho que para te responder de uma maneira mais objetiva. Os estudos eles estão avançados, o Brasil já é também um grande expoente em número de estudo. Com essa resolução, ainda mais, porque agora a gente tem, de fato, regras para serem seguidas do cultivo até a ponta. E para os médicos, os profissionais de saúde, que ainda estão atrasados, seja em relação à própria falta de conhecimento ou um preconceito, isso não se sustenta mais. Porque a quantidade de estudos que a gente tem no PubMed, nas principais plataformas de estudo, elas são inúmeras. Aí sim, você pode ter um levantamento de falar, mas para aquela condição específica da específica, ainda tem estudo a ser feito. Mas, de maneira genérica, de maneira geral, as evidências estão mais do que suficientes para suporte da cannabis medicinal. Digo isso porque, para quem não sabe, na utilização da cannabis, não é uma coisa que não é um pozinho que você compra lá na farmácia, né? Que você está com um problema digestivo, aí você dissolve na água, ou você
consome uma pílulazinha e tal. São gotas, né, Ana? Quer dizer, é muito específico, é muito calibrado isso, né? Isso, são gotas, assim, essa não é a única via, mas é a mais popular no Brasil, Tá. de longe. Acho que deve ser para mais de 95% das pessoas que usam cannabis medicinal no Brasil. 90% com certeza. Então, vem em gotas, sublingual, aplicou essas gotinhas embaixo da língua, e aí dependendo da fórmula, você vai ter mais ou menos concentrações. Então tem fórmulas que envolvem THC, por exemplo, em que a gente vai ter 2 gotinhas, 3 gotinhas, 4 gotinhas. Uma quantidade muito baixa. Muito baixo. Fórmulas com CBD, tem gente que chega a usar 2, 3 ml por dia. Nem conta em gotas, já conta no marcador ml lá do conta-gotas, e é 1 ml de manhã, 1 ml no almoço, 1 ml à noite. Então isso vai depender muito da concentração e do que tem naquele óleo, em relação a tem CBD, tem THC, tem CBG, tem CBE, isso é uma coisa. Mas existem outras vias de administração. Existem as gomas, vem muito do importado. A gominha ali, que hoje tem muita goma para colágeno, tem muita goma para um monte de vitamina. A goma é uma forma. Existe pomada para doenças dermatológicas, psoríase principalmente, cicatrização, tem muita pomada. Existe também a própria, que esse é controverso, a própria forma inalada. A forma vaporizada. Aqui no Brasil, a Anvisa não reconhece a forma vaporizada como uma via de administração. Mas em outros países, sim. Você vai para o Uruguai, para os Estados Unidos, para a Alemanha, o médico acaba tendo esse direcionamento, principalmente nos Estados Unidos, para paciente de câncer. Paciente de câncer que está em quimioterapia, a forma vaporizada ali é uma das fórmulas mais prescritas. Você está falando em cicatrização. Cicatrização é um negócio muito sério, viu? A gente não se dá conta, mas principalmente em partes não ou menos expostas, por exemplo, ao ar, feridas que não, né, que persistem, é uma coisa muito séria, viu? Incomoda, além de ser, acho eu, né, um caminho para entrada de doenças, inclusive. Com certeza. E os resultados de cicatrização com fórmulas de pomadas boas assim, são incríveis. Incríveis, assim, no sentido de ajudar a cicatrizar num tempo assim que às vezes até os próprios médicos ficam boquiabertos falando, não é possível. É muito rápido. De novo, acho que isso a gente comentou no episódio anterior. Não é para todo mundo, é para todos? Não. Tá. Mas 8 em cada 10, eu sempre tenho essa média de 8 em cada 10 ali, porque é o que eu acompanhei muito e é o que eu mais vejo nos estudos. Mas sim, é uma excelente opção. Estamos diante também da questão do uso recreativo da cannabis. Como é que está isso no mundo, assim, de uma maneira geral? A gente vem com uma onda de legalização no Ocidente. O primeiro país a legalizar de maneira total foi o Uruguai em 2013. O segundo país foi o Canadá em 2018. Nos Estados Unidos, praticamente todos os estados agora, quase todos os estados, exceto um, salvo engano, tem uma regulamentação medicinal e uso adulto em quase todos. Cerca de 80% dos estados. Veio agora, nesse primeiro semestre, uma reclassificação dos Estados Unidos da própria classificação da cannabis, da maconha, em relação à lista de substâncias controladas. O que isso quer dizer? Que ela está saindo de uma categoria onde ela não se reconhecia nenhum uso medicinal, não tinha nenhum valor, para uma categoria agora de substância controlada. Isso é bom e tem as suas controvérsias também. Mas no fundo, entrando na questão, vem essa onda de legalização no Ocidente acontecendo muito forte. Na Tailândia também aconteceu muito forte, uma legalização total. No Brasil, infelizmente, eu acho que a gente está longe desse debate. Aliás, desculpa, minha esposa esteve recentemente na Tailândia. Ela falou que tem lugares onde você não consegue fumar um cigarro, mas consegue fumar maconha. Exato. Né? Exato. Um cigarro de maconha, quer dizer. Exato. Em Nova York, se você for para Nova York hoje, quem estiver indo para Nova York desde o começo do ano, você vai encontrar lojas e você vai ver uma Nova York cheirando maconha. Em quase toda ali. Principalmente nas regiões turísticas. Porque como turista você pode entrar e comprar. Coisa que não acontece no Uruguai. Coisa que no Canadá acontece, mas de maneira diferenciada. No Canadá é mais fácil comprar maconha do que comprar álcool. Você vai andar por Toronto, a cada esquina vai ter um dispensário de maconha. Agora, álcool, você não compra em supermercado, você não compra em nenhum outro lugar que não seja uma loja que só vende álcool. Então, o álcool é muito mais restrito do que a maconha. Então, a gente vem com essa onda. No Brasil, esse está longe de ser o nosso debate.
a gente está bem atrasado nesse debate, no sentido de a gente sempre vai colocar que tem outras prioridades aqui, né? Cada vez o brasileiro está cansado. Mas eu não vejo. A gente está indo por um debate de regulamentação do medicinal, o que tem sim os seus benefícios, tem os seus privilégios, mas que a gente precisa falar em alguma hora do uso adulto, com certeza. Mas é por isso que eu estou puxando por esse lado, porque para quem não conhece, e para desmistificar isso também, por exemplo, a maconha não é o único entorpecente que existe no leque de entorpecentes em todo o mundo. Heroína, haxixe, cocaína, tem uma opção de substâncias, inclusive alucinógenas, né? Uhum. Qual é o ponto que pega especificamente na maconha? O que acontece que a pessoa que consome ali, ela fica fora de si? Quais são os riscos para essa pessoa e as pessoas que estão ao seu entorno? Por exemplo, dirigir automóvel, né? Algo que possa expor a saúde de terceiros. É uma boa pergunta. Eu vou começar respondendo ela por um estudo que teve na Inglaterra, que vai colocar a maconha como menos prejudicial do que o álcool. Principalmente do ponto de vista social. Porque o uso da maconha, enquanto uso adulto, fumado ali dentro do que se faz, ela traz o seu risco, entre aspas, para quem a consome do ponto de vista de que é uma maneira inalada, tá fumando aquilo ali. Sim. Tem pessoas que não podem chegar perto de fato, porque vai ter gatilho psiquiátrico psíquico de, às vezes, esquizofrenia e tudo mais. E realmente não é para todo mundo. Poxa. Não é para todo mundo. Mas está muito longe de ser mais maleficial do que álcool, por exemplo, do ponto de vista social. Tanto que o Brasil, salvo engano, na América Latina, com certeza, mas no mundo é um dos países que mais consome maconha. Isso sem ser legalizada. E do ponto de vista para terceiros, por falta de conhecimento, de fato, vai fumar e vai dirigir um carro, ela vai te trazer letargia. Tá. Então ela vai deixar o seu reflexo mais devagar. Como o álcool. Como o álcool, mas ela não vai te botar Como o álcool, chega um ponto que você perde a sua consciência. Tá. E você vai ficar agressivo e A maconha não faz nada disso. Maconha não existe overdose de maconha. Não existe nada disso. Então, do ponto de vista social, é uma droga muito segura, do ponto de vista social. Tá. Agora, ela foi proibida em cima de muito estigma. E essa proibição ela começou acontecendo lá no início do século XX, nos Estados Unidos, principalmente, em convenções da ONU. Mas olha que interessante você me perguntar isso em específico, até para deixar claro, de uma maneira talvez mais objetiva para todo mundo que nos ouve. Os primeiros registros de uso de maconha na humanidade partem lá de 5.000 a 4.000 a.C., lá na China. Então a gente tem registros. A gente tem registro dela de uso na sociedade chinesa, em boa parte da sociedade asiática, no Egito Antigo, no Mediterrâneo Antigo e na África Antiga. Então, basicamente, todas as grandes sociedades antigamente, ela teve presente junto com os seres humanos, e isso veio se encaminhando até o começo do século XX. Em 1910, 1905, até 1915, a gente consegue buscar, inclusive aqui no Brasil, já extratos de maconha que eram vendidos na prateleira de farmácia. Até 1910. No Estadão, o jornal O Estadão, a gente tinha colunas inteiras de relato de pessoas que utilizavam. Aqui no Brasil tinha os cigarros índio da forma fumada. Isso passa por uma série de repressão da década de 20, do século 20 ali, até 1980, onde a ONU bateu o martelo e falou, não, está proibido. Tá. E ao mesmo tempo as pesquisas continuaram avançando. Então, a gente tem um período de proibição dela de basicamente 100 anos, praticamente, no mundo, versus milênios de uso. Então, ela é uma planta que está ligada com o ser humano já há muito tempo. E aí, essa proibição, é claro que não ia se sustentar e não vem se sustentando. E por isso, agora, essa volta a florir a cannabis dentro do mundo. Eu digo isso porque existe um lado econômico, né? Por exemplo, em relação à cannabis e... Normalmente, quando se discute a liberação ou não do uso recreativo da cannabis, desculpa estar batendo nesse ponto, mas... Imagina, é natural, é importante que a gente fale. Desmistificar isso, né? Isso movimenta milhões de dólares aqui no Brasil, né, no mundo inteiro. E aí houve uma grande pergunta que me parece até agora não respondida. A liberação, talvez controlada, não generalizada, ela não... essa é uma pergunta de uma resposta difícil. Ela não pode desestimular o tráfico, por exemplo? Eu não diria desestimular, mas a gente vai
fazer uma troca muito importante para a sociedade de aonde esse dinheiro está. Porque o tráfico hoje não sobrevive de comércio de maconha. Isso não sou eu que estou falando, pode acompanhar Rodrigo Pimentel, pode acompanhar quem for do ponto de vista de segurança pública e que investiga as facções. Maconha hoje não é nada dentro do que roda dentro do tráfico das facções em si, né? Então não diria desestimular, mas ela ser tratada do ponto de vista de saúde e do ponto de vista econômico sério, com certeza iria afetar, mas o principal ganho é para a sociedade. Não é desestimulando a facção, mas no sentido de recolhimento de impostos, no sentido de conseguir tratar o cidadão com respeito fora de um paradigma que ele de fato não está. Quem consome maconha hoje no Brasil não é faccionado. A gente tem esse estigma de maconheiro... como que fala? Não é folgado, mas... O termo popular é vagabundo. É um vagabundo. Não, assim, se as pessoas soubessem, vai olhar pro lado, vai ver juiz, vai ver advogado, vai ver médico, vai ver professor, vai ver muita gente que consome como se fosse vinho. E lá fora ela é quase tão tratada como vinho, existe uma indústria inteira. O Brasil é muito fechado para isso. E aí a gente acaba nesse pensamento conservador sem base nenhuma e sem reflexão e tratando e colocando esse estigma em cima dela. Então, voltando para a sua pergunta, o deslocamento econômico que o Brasil pode ter de ganho com isso é muito grande. É tirar milhões e milhões de reais que hoje vão parar na mão do tráfico para trazer em forma de imposto, em forma de mercado e de uma forma muito mais segura para quem consome. Porque quem consome hoje... consome porcaria que vem do Uruguai. Porque legalizou, aí que tá o negócio. Exato. Legalizou, você tem que ter né, a chancela federal para você comercializar e consumir qualquer produto. Olha como a gente desmonta... Isso significa impostos. Com certeza. E olha como a gente desmonta e corrobora isso do ponto de vista de política pública. Não é a maconha que é ruim, é como ela é tratada pela sociedade que pode ser ruim ou pode ser bom. Depende da política pública que você coloca em cima dela. E aí eu vou dar 2 exemplos. Vamos dar 3. Vamos colocar o Brasil como exemplo. No Uruguai, o controle ficou estatal. Então, parte do Estado controlar a produção e fornecer para as farmácias. Hoje, o médico prescreve, o uruguaio pode entrar na farmácia e comprar a flor na farmácia. Ponto. No Canadá, nos Estados Unidos, muito mais voltado para mercado. Você tem cadeias de empresas que vão desde cultivar, desde manejar, desde dispensários, e vai rolar um mercado muito grande que está fora das farmácias. São dispensários. Mas a população entra, compra, recolhe o seu imposto, paga ali, e você tem uma cadeia produtiva em cima daquilo ali. Sim, exatamente. No Brasil, a pessoa que quer é obrigada a procurar isso quem não cultiva, que é uma forma de combater isso também, mas está longe de ser a realidade do país. Mas o monopólio fica na mão do tráfico, é a única opção. Tem um argumento que as pessoas... mas a maconha é porta de entrada para outras drogas. Quem busca maconha hoje é obrigado a buscar no mesmo lugar que vende crack e cocaína e outras drogas. Sim, e lidar com pessoas que estão envolvidas. Não é a maconha que é a porta de entrada, é a política pública que faz com que isso aconteça, sabe? Então, sim, o Brasil perde muito em não debater com seriedade esse tema. Eu me lembro quando, logo que se deu a liberação da venda da maconha no Uruguai, eu estava lá. Aliás, eu estava em Montevidéu e Punta del Este. Eu me lembro perfeitamente que em Montevidéu, numa determinada tarde, eu fui passear com a minha esposa e aí nós fomos num shopping e numa parte desse shopping tinha um cassino. E era um cassino popular. E lá os cassinos eles pertencem ao governo. E aí nós chegamos nesse cassino, não era cassino como a gente vê nos filmes de James Bond, etc. Não, era um cassino popular, legalizado. E aí me deu um insight, assim, falei, puxa vida, né? Eu vi pessoas de todas as idades, toda a estrutura social, mas normalmente gente mais simples. Estava lá passando o tempo, arriscando a sorte e tal. Mais 10 anos, né, que foi legalizado lá. E hoje a gente vê esse negócio das bets aí que está interferindo demais, principalmente o bolso de muitos brasileiros que veem nisso um investimento e não uma distração. É um assalto, novamente, né, questão de política pública, porque um cassino físico é totalmente diferente de uma bet online. Claro. Você ir passar uma tarde, vai ter os seus problemas? Claro, mas é um número muito menor e já existe ao redor do mundo, né? Isso daqui, o cassino online,
é simplesmente uma transferência de dinheiro sem ganho nenhum para a sociedade. Sim, exatamente. Você aperta um botão, esse ali vai girar um algoritmo e esse dinheiro vai parar em algum paraíso fiscal controlado por alguma empresa que a gente não conhece porque estava com sigilo de 100 anos até um pouco tempo atrás. Agora caiu, ainda bem. Mas não tem geração de emprego, é muito baixa em relação ao montante que gira, não tem uma valorização do espaço, não tem nada de ganho para a sociedade, as bets. Da mesma forma, não enfrentar a pauta da maconha de uma maneira séria, colocar na mesa e debater as coisas, faz com que essa perda social aconteça, né? E, infelizmente, não vejo a gente tendo espaço no debate público para que a maconha ocupe essa pauta do jeito que ela deveria ocupar. A gente tem que reconhecer a Marcha das Maconhas, no sentido de pessoas que estão lá batalhando, o movimento das associações com 12 anos de luta e de história. As associações hoje suprem 25%, 26% de todos os pacientes que usam cannabis no país. É um quarto dos pacientes, é muita coisa. É muita coisa. Muita coisa para o Congresso deixar de lado, para não reconhecer. No consumo de maconha, sem falar de uso medicinal, a gente está falando em milhões e milhões de brasileiros que hoje são marginalizados na mão do tráfico e colocado tudo no mesmo bolo. E não tem que ser. Enfim, eu acho que é um ponto importante isso aqui. Só esse assunto aqui dava uns 10 episódios pra gente. Mas não, que eu tô me lembrando, quando tem pauta pular do fim da 6x1, né, da escala 6x1, todo mundo levanta a mão ali, não, vamos beneficiar e tal, o trabalhador, sem ver direito os riscos, que traz economia, que traz muito raso, né? de desemprego, essas debate coisas muito todas. raso. Exatamente, muito rápido e muito raso, né? Então, talvez por esse confronto ideológico que a gente vive hoje no Brasil e em várias partes do mundo também, talvez seja muito difícil que algum congressista levante a mão para defender essa causa, né? Porque é do meu lado, é do meu time, não é do meu time, vai dar uma discussão. Então, mas agora os políticos estão vendo que maconha, na verdade, dá voto. Não necessariamente levantar a bandeira pelo uso adulto, isso ainda é controverso. Sim. Mas no uso medicinal, eu vejo políticos de esquerda, de centro e de direita levantando. Entendo as boas vontades, muitas delas são boas vontades de fato, né? Mas enquanto não vier uma legislação federal de fato, debatido no Congresso e aprovado no Congresso, todas as medidas municipais e estaduais são fracas. São Paulo, agora, o Estado de São Paulo tem uma lei de inclusão no SUS para algumas patologias, Santa Catarina também tem, mas tudo isso é aquela que a política pública, na verdade, ela é feita com viés. A gente teve agora o caso enviesado também, envolvendo o filho do presidente. Parece que tudo que, na verdade, é anunciado que é para benefício da população tem um benefício enviesado por trás para um determinado grupo. Tá. E a maconha vai seguir a mesma lógica, infelizmente, sabe? Tá bom. Renan, espero que você tenha um bom regresso lá para Santa Catarina. Santa Catarina eu conheci numa viagem lá, fui para Blumenau, fui para Joinville, depois fui para Floripa, que gostoso o estado de Santa Catarina, hoje é tão bem estruturado, né? E frio, né? Friozinho lá. Até semana passada tava bem frio lá. Não, friozinho danado. Peguei ventos lá em Florianópolis quando eu estive lá, que não foi fácil. Mas ter um bom retorno e até uma próxima vez no link. Abordaremos mais o trabalho que é feito pela ALICAN, Associação de Luta de Inclusão da Cannabis Medicinal. Boa sorte, meu amigo. Até Muito obrigado. próximo programa. Espero estar aqui de volta em Limeira para a gente gravar mais também e conseguir trocar ideia sobre bastante coisa. Bacana, as portas estão sempre abertas. Assim colocamos um ponto final no nosso podcast de hoje, sempre um oferecimento do grupo Engep. Até o próximo. Algumas novidades merecem ser descobertas antes de todo mundo. E quando elas chegam, abrem caminho para novas possibilidades. O grupo Engep está preparando algo especial. Ainda não é hora de revelar todos os detalhes, mas você pode estar entre os primeiros a saber. Acesse www.grupoengep.com.br, faça o seu cadastro e receba em primeira mão todas as novidades. Um novo horizonte está prestes a se abrir. Em breve, novidades do Grupo Engep.